em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 315. Eu sou Rafael Arinelli e em chinês a palavra crise tem 2 caracteres. Uma representa perigo e a outra oportunidade. Aqui é Gustavo Colombo e torço pelo lado do Alexandre Frota na Guerra dos Tronos do audiovisual brasileiro. Eu sou Matheus Collin e a minha frase é um pouco mais filosófica, assim, porque eu gosto muito do autor, do filósofo Schopenhauer. Ele tem uma frase dele que é ótima, que ele fala que o estilo é a fisionomia do espírito. Por mais bela que esta seja, torna-se pouco depois insípida e insuportável, porque não tem vida, de modo que o mesmo rosto vivo mais feio é melhor do que ela. Olha só, porra, sensacional. Essa é pra ouvir, reouvir e aí tentar chegar em uma conclusão. Pô, logo depois do Frota vem isso aí, caraca. Eu sou Daniel Cury e a cultura só é vista como gasto supérfluo por quem não aceita conviver com o diferente. Olha aí! Não, você vê, né? A gente vem aqui, ó, de uma frase minha do Kennedy, daí a gente vai pra Frota, daí vai pra Schopenhauer, daí vem pra um tapa na cara do Daniel. É um mix de emoções, né? Pois é. Muito bem, meus amigos, estamos aqui neste podcast 315 para bater um papo polêmico. Polêmico até um certo ponto, né? Porque a gente precisa, na verdade, entender o que está acontecendo com o mercado nacional audiovisual. Baseado aí no que aconteceu recentemente, né? Onde o TCU acabou criando aí, né, um problema para a Ancine, né? Ele pediu, né, que a Ancine interrompa repasses de verbas públicas e tal para o setor de audiovisual. A gente resolveu trazer aqui tanto o Gustavo quanto o Matheus para bater um pouco um papo justamente sobre essa situação, para a gente entender o que é o TCU, o que são repasses, como isso afeta o mercado audiovisual. E é óbvio, né, que a gente tem 2 podcasts aqui anteriores que vão ajudar vocês a entender um pouco mais sobre tudo isso que a gente vai falar. Então a gente tem aqui o podcast 296, quando a gente falou sobre cultura e democracia, né? A gente bateu um papo justamente sobre, até um pouco sobre essa questão aqui que o Dani já começou levantando com a frase dele. E a gente também tem o podcast 309, quando a gente falou sobre a Lei Rouanet e a produção audiovisual. A gente estava explicando o que é a Lei Rouanet e como esses incentivos, né, ao audiovisual são importantes para as produções. E agora a gente trouxe aqui o Gustavo e o Matheus. Ambos são lá da ABRA, né, a associação lá de roteiristas e tal, aqui no Brasil, e a gente vai conversar com eles um pouco sobre isso. Então, para vocês já conhecerem um pouco, Gustavo, eu queria que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes, né? Dizer aí como que você chegou até aqui, o que que você faz aí da vida, com o que você trabalha. Eu sou roteirista, né, originalmente, mas também sou produtor, né? Então, eu tenho uma produtora de audiovisual e desenvolvimento de roteiro. A gente presta serviço de roteiro para algumas pessoas, para algumas produtoras, e eu também faço roteiro individualmente para produtoras que me chamem. Trabalhei em diversas temporadas do DPA, né, Detetives do Prédio Azul. Legal. Escrevi alguns episódios dessa série nova que estreou do Tainá, série animada, né? Alguns outros também foram ao ar e vão ao ar, né? A maioria infantil, né? Mas também faço outros projetos. Recentemente, a nossa produtora, aí pela minha produtora, que é a Cinema Petisco, a gente vai lançar uma série agora que é de drama, Prime Box Brasil. Estamos negociando uma série de comédia com outro canal, que ainda não está no ar, mas a gente também está desenvolvendo conteúdos mais de gênero, sci-fi, cyberpunk, umas coisas assim que a gente deve lançar um curta e um quadrinho ainda no meio do ano. Então a gente produz um bando de coisa como produtora, mas eu também escrevo roteiro para um bando de gente. Por isso eu tô na Abra, mas também toco minha produtora. Pô, sensacional. Então você tá ali, né, passando a mão no dinheirinho.
Exatamente. Eu era um desses caras que estavam mamando aí na teta. Por isso que se eu reclamar muito, bolsominions vão dizer que eu tava desmamando aí. Exatamente. E a gente tem aqui o Matheus também roteirista, Matheus também trabalha com audiovisual. Matheus, se apresenta aí, eu acho nada melhor do que você mesmo se auto-apresentar, né? Dizer de onde você veio, senão vai parecer até que eu tô aqui, né, só elogiando. Então, eu sou o Matheus Collin, eu sou produtor executivo e roteirista, trabalho na área mais ou menos, eu comecei em 2006, então já tem aí uns 12, 13 anos, sempre fazendo as duas coisas também, né, trabalhando com roteiro e com produção. E eu acabei me especializando mais na parte de produção executiva, mas também sem nunca deixar de ser roteirista, né. Então, algumas coisas que eu já escrevi aí foi, assim como o Gustavo, né, também trabalho para empresas, para projetos que me chamam, produtoras que me chamam para escrever, então eu fiz na Formata no fim do ano agora, que estreou já, eu acho, o Multitom, aquele programa de humor do Tom Cavalcante. Já escrevi uma série chamada Z4, que foi ao ar no SBT e Disney Channel, agora tá na Netflix também. Trabalhei com reality também, fiz o Entubados, que foi para o canal Sony. Legal. Então, esses foram projetos que eu trabalhei mais como roteirista, né? E como produtor, tenho a minha produtora também, ela chama Origina Conteúdo, e a gente também trabalha um pouco assim parecido com a Cinema Petisco aí do Gustavo. A gente pode ser desenvolvedora de séries, de longas, e também eu trabalho prestando serviços de consultoria para outras produtoras. Então, essa parte de formatação de projeto, cadastrar projeto em lei de incentivo, fazer acompanhamento do projeto, prestação de contas, então tudo isso eu ofereço como serviço. Então, eu acabo fazendo isso para os projetos meus, que eu acabo levando para os canais, tentando viabilizar, e também presto serviço para produtoras que já têm esses projetos em andamento, mas não tem esse know-how da lei de incentivo. Legal. Hoje em dia eu tô com essas duas frentes aí. Pô, sensacional. Deixa eu aproveitar só deixar um agradecimento rápido, né, pro Celso Garcia, que foi quem indicou tanto o Matheus quanto o Gustavo, indicou os dois e tal, e enfim, só agradecer porque eu fui falar com ele, aí ele falou assim, eu não vou saber falar disso, mas eu sei quem sabe, então ele me passou os nomes. Sensacional. Não, e deu pra perceber que eles sabem falar disso, né, porque além de escrever, vocês conhecem bem aí os meandros pra se produzir, né, então a gente vai conseguir bater bem esse papo aqui, vamos entender o que tá acontecendo no mercado audiovisual hoje, logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Hoje é aquele podcast para você se acomodar aí onde quer que você esteja ouvindo a gente. De repente você tá, né, lavando aquela louça, é um momento também para você se concentrar, porque você vai lavando a louça, vai escutando a gente, quando percebe, pum, a louça tá lavada, entendeu? E limpinha, né? Limpinha, porque daí você vai estar prestando atenção no que a gente tá falando ali, e quando você vê, caraca, já passou esse tempo, incrível. É aquele papo assim que ou você não entende nada ou pira a cabeça, né? Então, cara, muita coisa para falar hoje. Vamos passar logo aqui pelo Repercussão dessa semana, né? Os comentários que chegaram. Mas antes, fica aquele convite para você que tá ouvindo a gente. Se você quiser mandar seu comentário pra gente por e-mail, você quer sentar com calma, escrever um e-mail, falar tudo que você achou sobre o episódio, o que você concorda ou não concorda com a gente e tal, vai para contato@cinemação.com, o e-mail do podcast do Cinemação, e aí você mandando o seu comentário aqui pra gente, a gente vai ler aqui no podcast do Cinemação para milhares de ouvintes. Olha que bacana. Se você quiser, você também pode visitar o nosso site, o cinemação.com. É lá onde a gente concentra todo o nosso esforço de conteúdo, ou seja, lá sai post sobre crítica de filme, artigo, análise de trailer, filosofias, trailers de filmes propriamente, né? Saiu recentemente aí Star Wars, novo primeiro trailer de Star Wars. Tem lá uma análise, teorias, o que será que o trailer disse pra gente. Então tem muita coisa bacana lá no cinemação.com, o nosso portal de notícias de cinema aqui do podcast do Cinemação. E você pode acessar o post desse podcast
e lá tem uma área exclusiva para comentários. Você pode deixar seu comentário lá ou ainda classificar o comentário do coleguinha. Você vai lá e coloca setinha para cima ou setinha para baixo, você classifica o comentário de outras pessoas dizendo se você gostou daquele comentário ou se você não gostou muito dele. Isso ajuda com que a gente selecione os melhores comentários para ler aqui para você. Então é isso, a melhor maneira de você contribuir com o Cinemação é justamente interagindo com a gente quer saber mais de você, a gente quer entender mais o nosso público e só conversando, só papeando é que a gente chega lá, não é verdade? Comunicação é tudo, minha gente. Então vai lá, escreve um e-mail, manda comentário pra gente lá no cinemação.com. E se você quiser se comunicar com a gente de pertinho no grupo do WhatsApp, se você quiser se comunicar de pertinho no grupo do Facebook, você pode virar um patrão ou uma patroa do Cinemação. Você, além de participar desses grupos e conversar com a gente no dia a dia, você vai receber presentes exclusivos todo ano e ainda ter a possibilidade de divulgar produtos e serviços no podcast Cinemação, se você tiver um negócio ou uma empresa, alguma coisa assim, dependendo, obviamente, do valor que você optar por contribuir. E como você opta pelo valor e como você faz para contribuir, é só clicar no botão Contribua, que está lá no site cinemação.com ou ir direto para cinemação.com/contribua. Você escolhe entre 3 plataformas diferentes, vê o valor que você acha que a gente merece, que melhor cabe no seu bolso. A partir de R$1 você já consegue ajudar a gente e faz uma diferença muito grande. Então, sério, você vai ajudar a gente, ainda vai participar do grupo e a gente vai estar de pertinho. Então, seja um patrão ou uma patroa do Cinemação. Entra lá no cinemação.com/contribua. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, cara, comentários sensacionais que a gente recebeu durante a semana sobre o último podcast, né, sobre Shazam, que a gente conversou aqui. Só lembrem, né, que dependendo do comentário que você manda pra gente, às vezes a gente não lê aqui porque tem spoiler, né, não é justo a gente ler um comentário que tem spoiler num outro podcast, porque às vezes a pessoa pula aquele episódio, né, porque ela não quer saber, não quer tomar spoiler de Shazam, e daí a gente pega e lê um comentário de alguém que tá dando spoiler, então não é legal. Então às vezes a gente não lê um comentário, que é o caso aqui da Laís. A Laís mandou um comentário pra gente lá pelo site. O comentário dela tá lá no site, você entra no post lá do podcast Cinemação 314 sobre Shazam, tem lá o comentário da Laís, mas a gente não vai poder ler aqui, Laís, desculpe, porque tem spoiler. É só spoiler. Né? Só spoiler o comentário. Então, sinto muito, mas dessa vez vai passar. Em compensação, a gente tem um comentário aqui muito bacana que chegou no podcast Cinemação 313, quando a gente falou sobre roteiro, montagem e tudo que vem entre eles. Um podcast muito legal que a gente conversou aqui com o Heineken, né? E a gente recebeu um comentário lá no Twitter. O Igor Matos escreveu pra gente falando o seguinte: o último podcast do Cinemação me fez repensar alguns lugares comuns que envolvem a crítica de cinema. Achei que fosse ouvir sobre técnicas de roteiro e montagem, mas foram além. Com certeza um episódio para refletir. Obrigado aos envolvidos. Olha que bacana o comentário do Igor. Cara, sensacional. A ideia era justamente essa, era a gente fazer uma brincadeira no título pra galera que fosse escutar, tipo, pensar realmente, né, em escutar histórias sobre roteiro, sobre montagem e tal, mas a gente queria falar justamente o que vem entre essas duas coisas, que é basicamente tudo, né? Você tem a produção, você tem a contratação, tem a parte lá de divulgação e tal. Então, cara, tem muita coisa ali e a gente queria falar justamente sobre tudo isso e o nosso papel, né, porque a gente observa essas coisas e aí depois a gente acaba vindo aqui fazendo a nossa crítica e tal. Então muito legal, Igor, obrigado pelo seu comentário, sensacional, espero que venham mais comentários aí. E eu tenho um comentário do Roberto Unger Jr., ele mandou um negócio sensacional, com um ponto de vista incrível sobre o Shazam, né, do podcast 314 Shazam. Ele escreveu o seguinte: eu vou falar aqui de algo que me encantou em Shazam. Reconheço alguns roteirismos e resoluções medianas que enfraquecem o filme, mas na balança geral, pra mim, o filme foi perfeito pra quem realmente se destina. Assisti o filme com meu filho pequeno e um jovem adolescente. Entre todos os filmes da DC que eu assisti, este foi o primeiro em que vi as crianças e jovens torcendo, gritando e se importando durante o filme. Ao contrário dos filmes de heróis anteriores da DC, que embora atinjam um público grande e consigam chegar ao bilhão, é o nerd velho como eu quem mais se empolga em vários momentos com esses filmes. Em Shazam eu vi algo que vivi um dia,
Meu filho torcia pelo Zachary Levi, assim como um dia torci pelo Christopher Reeve quando criança. E vamos ser francos, no universo DC não tinha visto crianças empolgadas com Ben Affleck ou Henry Cavill, no máximo a Gal Gadot. Um detalhe, o adolescente, que estava comigo é adotado e sei que isso pesou pra ele também. Shazam é um filme que ficará na lembrança das crianças menos acostumadas a clichês e que precisavam faz tempo de um herói com quem se identifiquem. Pra mim o público-alvo desse filme é sem dúvida outro, não eu, não críticos e nerd velhos, mas sim uma geração que está se formando agora. Shazam talvez não seja um sucesso financeiro estrondoso como outros filmes da DC, mas quem se importa? Se outro ator interpretar Batman ou Superman, o meu filho de 7 anos não vai se importar. Mas se o Zachary Levi for tirado do Shazam, ele vai perceber sem dúvida. Ponto pra DC e parabéns, os últimos podcasts foram excelentes. E aí no final, além desse comentário sensacional que me abriu a cabeça, o Roberto ainda comenta o seguinte, num PS, né? Fica aqui a dica, já pensaram em ter um podcast com crianças presentes, um especial, mais curto talvez, acho que teria um público interessante. Peçam pros ouvintes enviarem áudios de crianças com suas dúvidas ou críticas sinceras sobre filmes, e como pai eu digo, pais adoram ter seus filhos participando de tudo, gera audiência e é divertido. E eu achei ótima essa dica, incrível, a gente tá aqui anotando e deixando ela no nosso planejamento. Já estamos pensando financeiro. Em outras coisas com crianças também, meu, sensacional, cara. Sensacional, muito bom, adorei o comentário do Roberto. Incrível. Votaram sim, 45 senhoras e senhores senadores, não 3, uma abstenção. Portanto, está aprovado o nome do senhor Christian de Castro Oliveira para exercer o cargo de diretor da Ancine. Será feita a devida comunicação ao senhor presidente da República. Bom, como todo mundo sabe, né, pelo menos quem não está vivendo numa bolha, quem não está alheio aí, né, ao noticiário, diário e tal, a gente está vivendo um novo governo, uma novidade no Brasil, que é um governo de extrema direita. E aí a gente está se deparando com uma série de situações novas também, em vários mercados diferentes. E o mercado que a gente vai se concentrar aqui é justamente o mercado audiovisual. Por quê? Quando a gente conversou há um tempo atrás, lá no podcast 309, quando a gente veio falar sobre o que era a Lei Rouanet, né? A gente estava vindo de uma época perto ali do Carnaval, onde muita gente ficava falando, os artistas estão reclamando porque não podem mais mamar lá na Lei Rouanet, não sei o quê, e a gente resolveu falar, não, calma aí, vamos fazer um podcast, explicar o que é a Lei Rouanet, como que a Lei Rouanet se aplica e tal, porque daí já estavam falando também do filme do Marighella lá do Wagner Moura, que era um filme 90% financiado pela Lei Rouanet, o que é um absurdo, porque a Lei Rouanet nem se aplica ao cinema, né, longa-metragem. E aí a gente resolveu agora vir conversar sobre a situação no mercado nacional audiovisual. Por quê? Porque sob o mando do TCU, a Ancine vai ter que interromper os repasses de verba pública para o setor audiovisual. E aí muita gente já está falando que esse é o fim do cinema nacional como nós conhecemos hoje. E aí a gente achou melhor conversar sobre isso e tentar entender um pouco sobre esses mecanismos e o que realmente está acontecendo. Então, antes de tudo, vamos tentar ter uma visão geral aí da situação e vamos entender os atores dessa situação. A gente vai falar muito sobre em siglas aqui, né? O próprio TCU, o que é TCU, o que é Ancine, o que é o FSA, o que são tudo isso. Vamos falar um pouco sobre isso. Então eu só queria deixar claro aqui, para você que não conhece, para você que está aqui começando, querendo entender a situação. Bom, o TCU é uma sigla de Tribunal de Contas da União. Ele é uma instituição governamental que fiscaliza as movimentações contábeis, orçamentárias, financeiras, operacionais e os patrimônios pertencentes às entidades de administração pública da União. Tá? Então, o que o TCU serve? Ele serve justamente para fiscalizar toda essa movimentação de dinheiro que é feito ali com os gastos públicos. Esse é o TCU. O TCU, ele tem um corpo técnico, né, que é feito por 9 ministros. Hoje eu vou colocar aqui alguns nomes desses ministros, porque assim, um é indicado pelo presidente da República, um vem do Congresso Nacional, a gente tem assim várias pessoas que vêm de áreas diferentes que formam o TCU, né? Então hoje o presidente do TCU é o José Múcio Monteiro,
e a vice-presidente é a Ana Reis, e depois a gente tem os outros ministros. Daí tem o Walton Alencar Rodrigues, o Benjamin Zilmer, o Augusto Nardes, o Haroldo Cedras, o Raimundo Carreiro, o Bruno Dantas e o Vital do Rego. Esses são as pessoas que hoje estão ali cuidando do TCU. Esse problema que está acontecendo hoje, né, no setor audiovisual, na verdade ele começou já antes, em 2018. E essa nova administração do TCU assumiu agora e eles estão dando andamento a esses problemas, né, a essa... Um impasse que vê falhas na prestação de contas dos filmes que recebem financiamento do FSA, que é o Fundo Setorial Audiovisual, que é dentro da Ancine, né? Exatamente. E aí, isso é outra coisa, né? A Ancine, para quem não sabe, é a Agência Nacional do Cinema, ele é um órgão oficial do governo federal, ele é constituído como uma agência reguladora com sede em Brasília, né? E o objetivo da Ancine é fomentar, regular e fiscalizar a indústria cinematográfica nacional, né? Hoje o presidente da Ancine é o Christian de Castro, né? Que é diretor-presidente da Ancine. E aí a gente tem também o FSA, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, que ele é uma categoria específica do Fundo Nacional da Cultura e ela é destinada ao desenvolvimento da indústria audiovisual no Brasil. Então, a gestão desse fundo, ele é de responsabilidade de um comitê que é formado por 2 representantes do Ministério da Cultura, um da Ancine, um dos agentes financeiros credenciados e 2 da indústria audiovisual. Qual que é a diferença entre o FSA e outros mecanismos de fomento ao audiovisual, né? É que o FSA ele proporciona a quem se encaixa, né, dentro desse fundo setorial a possibilidade de retorno financeiro. Então, isso é um estímulo, né, ao risco do produtor, é uma valorização de resultados comerciais anteriores, ou seja, o Estado ele investe e ele recebe isso de volta. Entendeu? Então ele é um investimento que ele faz. Então ele acaba sendo corresponsável ali pelas produções. Tanto que ele vai fazendo grana, né? Até porque quem custeia também tem uma taxa, né, das empresas telefônicas, né, empresas de comunicação. Essa taxa se chama Condecine. Sim, isso. Mas o que eu achei assim, interessante, que eu não sabia, é que em 2017 ou 2018, acho que 2018 mesmo, chegou na casa do bilhão, né? Então o FSA ele movimenta uma grana muito alta, que foi o que criou ajudou a criar esse mercado audiovisual tão forte que o Brasil chegou, né? Exato. E aí, então, daí existe uma série de problemas, né? Porque o Bolsonaro, ele deu fim ao Ministério da Cultura, né? O Ministério da Cultura, ele acabou sendo encaixado lá em outros ministérios e tal, então assim... Da cidadania, então ele acabou sendo reduzido. Quando a gente fala de FSA, o Fundo Setorial Audiovisual, como eu falei, né, eles teriam que ser designados pelo menos 2 representantes ali que são do Ministério da Cultura. Então hoje eu até fui entrar lá no site do FSA, procurar quem é o comitê gestor hoje e tal, e o site não mostra quem é o comitê gestor, não mostra quem são as pessoas responsáveis por isso e tal. Então a gente não consegue saber exatamente quem são as pessoas por trás desse fundo setorial. E aí o que acontece? Qual que é o grande problema, né? O TCU, então, que é esse órgão que serve para fiscalizar os movimentos de dinheiro, né, que ocorrem ali na União, ele divulgou no dia 29 agora de fevereiro, se eu não me engano, ou de março agora, não lembro, um acordo que determina que a Ancine não pode mais firmar nenhum novo contrato capaz de destinar dinheiro público para qualquer parte do setor audiovisual no país. E aí essa medida ela inclui tanto negócios com o fundo setorial, né, ou repasses diretos. Então isso significa, em outras palavras, que a fonte que hoje sustenta boa parte da produção nacional de filmes, séries e outras produções, né, será interrompida a partir do momento que a agência for notificada oficialmente. E aí eu já queria começar perguntando aqui para os nossos convidados, né, que estão ali, que lutam todos os dias, porque a gente sabe o quão é difícil fazer audiovisual no Brasil.
eu já queria perguntar para vocês, é realmente o fim do cinema nacional como a gente conhece hoje? Esse é uma mudança? Não tô nem querendo dizer o fim no sentido de ser algo ruim, mas pelo menos uma mudança drástica do jeito que a gente conhece de fazer cinema hoje aqui no Brasil. Sim, então, eu digo que sim, né? Muda muito. Antes, eu já respondo sua pergunta, mas antes a gente discutir, porque a gente vai acabar discutindo sobre isso, sobre financiamento, sobre por que fazer cinema no Brasil, por que investir isso. É só uma defesa do financiamento público à cultura e ao audiovisual, né? Porque muita gente pode se questionar assim, e eu acho que pode questionar, mas vocês estão discutindo sobre isso e tudo mais, e eu acho que era bom lembrar que de toda a renúncia fiscal feita no Brasil, 0,66% é para cultura, em geral, não só audiovisual, né? E só o cinema injetou 19 bilhões por ano na economia brasileira. E assim, a gente não vê as pessoas reclamando, né, de outros setores de produção, né, automobilístico, farmacêutico, quando o setor audiovisual injeta 19 bilhões por ano e gera mais emprego do que o setor farmacêutico, por exemplo. Então, acho que só por isso a gente já mostra que tem um valor econômico em si, fora o bem cultural que a gente exporta. Irmão do Jorel acabou de ganhar um prêmio ibero-americano internacional e ele só existiu graças às políticas culturais. E aí vamos ao ponto. Irmão do Jorel, por exemplo, uma parte dele é feito com um mecanismo que não é o fundo setorial, que é a lei do audiovisual. Então, respondendo a sua pergunta, ainda existem mecanismos que vão continuar funcionando. A lei do audiovisual até 2021. Que é um mecanismo parecido com a Lei Rouanet para o audiovisual. Porém, o fundo setorial, ele tem uma política ele é muito mais desconcentrador, no fim das contas. Ele tem cotas regionais, ele permite que filmes menores sejam produzidos, séries menores, que canais menores brasileiros, que não teriam outros mecanismos de produzir séries, produzam séries e gerem conteúdo para produtoras iniciantes, produtoras regionais. Ou seja, quando muitas vezes esse governo fala assim, tem que incentivar o pequeno artista, o pequeno produtor, o mecanismo que mais beneficia isso é o fundo setorial, no audiovisual. Porque a lei do audiovisual é um mecanismo de incentivo indireto, né? Ou como você é uma empresa e escolhe um projeto para investir, você desconta do imposto, ou quando você é uma distribuidora ou um canal de TV, quando vai mandar dinheiro para o exterior, você usa parte do imposto que você mandaria para uma produção nacional. Só que normalmente esses projetos são muito concentradores, são grandes projetos. As distribuidoras internacionais vão optar por grandes produções. Os canais internacionais que têm esse recurso são canais como HBO, Warner e Fox, que vão optar por produtoras grandes, projetos consolidados e que estão muito tempo no mercado. O fundo setorial, ele permite que produtoras pequenas usem esse recurso. Para mim, essa é uma das maiores vantagens, assim. E ao mesmo tempo, ou que produções grandes possam fazer metade do dinheiro com lei do audiovisual e metade com o fundo setorial. Então, vai mudar. Vai concentrar mais o mercado, no fim das contas, se acabar. E diminuir. É no mínimo um contrassenso, né? Porque você fala, não, eu quero estimular o menor produtor, e aí você pega e fala, mas para de passar dinheiro aí para todo mundo. Como assim? E esse e olha só, as mudanças desde o ano passado já concentraram mais recursos, assim. Foram mudanças críticas para as pequenas produções dessa última gestão lá do Dancini. Então também já está acontecendo isso. Agora então... É bom só a gente deixar claro que essa decisão do TCU, ela se respaldou numa auditoria que foi realizada pelo tribunal, né, em 2017. E lá em maio do ano passado, em 2018, o TCU apontou falhas para prestação de contas do FSA. E aí ele acabou elaborando uma medida cautelar que já defendia essa interrupção de repasse até que fossem feitos os ajustes necessários, né? Então, assim, a gente até entende que, por exemplo, se houve algum tipo de problema nesses repasses, tudo bem, isso precisa ser respondido, a gente precisa entender por que houve falhas nessa prestação de contas. Agora, interromper dessa forma tão drástica os repasses, você está mexendo justamente num fundo tão importante para um mercado que é muito próspero para o país como um todo, né? Essa questão da prestação de contas tem muito a ver com o modelo anterior que foi proposto na época do Manuel Rangel, antigo presidente da Ancine, que era Ancine mais simples, que era assim,
era como o imposto de renda, né? Você pegava uma amostra de alguns sorteados para você poder fazer uma análise, ou algo descaradamente equivocado e você olhava. Só que o TCU começou a questionar esse modelo. Esse modelo foi proposto justamente para agilizar o passivo de prestação de contas da própria Ancine, entendeu? O mais curioso também sobre esse acórdão, vim agora e tudo mais, é que esse modelo do Ancine Mais Simples, ele foi desenvolvido, pelo que eu estava lendo, foi desenvolvido pela diretoria da Ancine na época, a gestão do Manuel, mas ele foi desenvolvido junto com a CGU, que é a Controladoria Geral da União, sob supervisão do TCU. Então, isso não era uma novidade, assim, necessariamente para o TCU. O TCU já sabia que isso era feito desse jeito. O que eu acho que deve ter acontecido é que, nessa pinça que eles pegaram de projetos para analisar a prestação de contas, nessa amostragem, o TCU encontrou coisas ali que realmente são estranhas, né? Acho que foram executados, talvez, de uma maneira que tem algumas coisas ali a serem arrumadas nos projetos que foram mencionados no acórdão, né? Mas é o que você disse, você tomar uma decisão assim de bloquear o fomento de uma vez, isso cai como uma bomba no mercado, né? Especialmente para quem é pequeno produtor, como eu, como o Gustavo, que está nos primeiros projetos sendo, né, desenvolvidos, exibidos. Então isso pra gente é muito complicado, sabe? Inclusive tem um texto que o próprio Christian de Castro, né, que é presidente da Ancine, ele colocou lá no telaviva, né, .com.br e tal. Vamos deixar o link aqui depois pra galera que se quiser ler, e ele fala justamente da responsabilidade dele de garantir a continuidade da operação do FSA com agilidade, transparência, eficácia, e justamente trabalhar junto, né, com o TCU para que esse plano de ação funcione de uma forma muito orgânica e tal. Então, assim, o que é de se estranhar, e que daí mostra até um certo, a gente poderia até dizer um certo autoritarismo em algum ponto, que é justamente assim, encontramos falhas. Beleza, falha sempre vai existir e precisa ser investigada, precisa entender para que seja corrigido. Mas o erro está justamente em você congelar um fundo que hoje é propulsor de um mercado gigantesco. E aí vira esse contrassenso. A gente quer estimular o pequeno produtor, o cara que está começando e tal, a gente quer facilitar, quer desburocratizar, e aí você tira da mão desse pequeno produtor justamente o fundo que poderia ajudá-lo a produzir seu primeiro curta, seu primeiro longa, enfim, que, né, já não é um fundo lá, tipo, já não é um negócio simples de se fazer, já é difícil. Sim. E ainda você congela o negócio. Mas o interessante é que é como é feito, né? O documento, no acórdão, ele não tá falando, aí me corrijam se eu estiver errado, mas o que eu entendi ele não diz assim, parem de financiar. Ele basicamente diz que só pode se tiver como fazer essa fiscalização, que é basicamente pelo que eu entendi, é uma análise nota fiscal por nota fiscal, né? De cada gasto de um projeto. E são muitos projetos, e tem 10 anos acumulados lá de coisas que não foram olhados um por um, porque era olhado por amostragem. Então o que eu entendo é que assim, isso justamente vai reduzir ao máximo a possibilidade de eles andarem com esses projetos, né? E pelo que eu entendi também são os projetos a partir de agora, ou seja, o que está sendo, o que já foi protocolado, o que já vai estar recebendo, supostamente vai continuar, né? Aliás, só para complementar isso que você está falando, Dani, o blog, né, se você for ler lá, né, no blog do Lauro Jardim, que é do jornal o Globo, o TCU, ele afirmou que novos acordos eles só podem ser realizados pela Ancine quando a agência dispuser daquilo que qualifica como condição técnica, financeira, operacional para analisar as respectivas prestações de conta e que possibilitem uma fiscalização efetiva de cada ajuste do negócio. Além disso, o órgão recomenda à entidade que redimensione a quantidade de convênios para eventuais repasses de recursos federais a partir de sua capacidade operacional e de fiscalização. Então, resumindo, basicamente ele falou assim, parou, se organiza aí, porque só vai voltar quando vocês comprovarem que tem condição técnica, financeira, operacional para fazer esse negócio. A forma como a gente imagina alcançar, pelo menos colocar a indústria, né, do audiovisual brasileiro nesse caminho, através de uma desburocratização, ou
seja, de uma simplificação dos nossos marcos regulatórios infralegais, que eles são... A indústria do audiovisual brasileiro cresceu muito, né, nos últimos anos, assim, de maneira muito acelerada, né, provocada aí pelo digital, né, a entrada da tecnologia nesse jogo, facilitando tanto a produção como a distribuição, a criação de novos modelos de negócio, exibição. Então isso fez com que o mercado crescesse muito e que os marcos regulatórios infralegais ali estabelecidos pela agência, eles acabassem ficando ou defasados ou em algum momento eles sendo concorrentes entre si e provocando um excesso de burocracia no setor. Para deixar claro também para o pessoal que está ouvindo o impacto dessa medida deles, né, desse acórdão. Esse processo de análise da prestação de contas, ele é feito tanto para o fomento direto, que é o caso do FSA, que é um fomento que ele é um dinheiro que está num fundo que vem diretamente para a mão do produtor produzir, como para o fomento indireto, que é a lei do audiovisual, a lei Rouanet, que é via renúncia fiscal. Então, na verdade, esse acórdão ele não está paralisando só o FSA, não é que assim estão bloqueando o FSA, não é isso. Eles estão bloqueando a capacidade operacional da Ancine, eles estão questionando a capacidade operacional da Ancine de analisar todas essas contas. Então, isso impacta nos dois caminhos, entendeu? Tanto na lei do audiovisual quanto no fundo setorial. Esse acórdão de agora, você mencionou um pouco antes, o acórdão de 2018. Então, assim, só para fazer uma contextualização, em 2018, o acórdão do TCU era uma medida concreta, era uma medida cautelar, né, que eu acho que chama, que o ministro do TCU estava falando, para o fomento para a gente regularizar isso aqui. Isso foi em março de 2018. Na época, isso também aconteceu a mesma coisa, caiu como uma bomba no mercado, ficou todo mundo louco e tal. E a Ancine conversou com o TCU, que é isso que o Christian de Castro vem defendendo desde o ano passado, e nesse texto que você mencionou, que vai ter o link aí, ele fala disso. Que desde aquela época a gente está em reuniões com o TCU para desenvolver um modelo melhor de prestação de contas para não precisar paralisar o fomento, né? Então, assim, o que aconteceu? O primeiro acórdão, como ele foi uma medida, foi possível entrar com um recurso contra essa medida. Por isso que conseguiu ser revertido e a coisa, né, eles bolaram um plano de ação e a coisa continuou andando. Esse acórdão de agora, ele é uma recomendação, ele não é uma medida, entendeu? Ele não é uma decisão, ele é uma recomendação que o ministro do TCU está fazendo para a Ancine. O problema é que no meio dessa recomendação, na redação desse acórdão, ele diz que os servidores da Ancine vão ser responsabilizados caso eles aprovem projetos com problemas em prestação de conta. Então, o efeito prático disso é que ninguém vai assinar mais nenhum papel na Ancine até resolver essa situação, entendeu? Exato. Não tem como entrar com uma medida, uma espécie de habeas corpus, assim, não tem por que decisão, entendeu? Não sei, cara, eu tô bem apreensivo. Na verdade é isso que eu ia comentar, porque o que eu vejo é que e aí, enfim, eu queria saber como que vocês enxergam isso, porque como é uma coisa que tem andado né, já há um tempo, né, teve coisa que aconteceu ano passado e tudo mais, mas a impressão que dá é que tem uma certa, quase que um sadismo, né, assim, sabe, assim, em vez de eu paralisar de uma forma muito clara, eu vou criando um monte de empecilho e criando coisas que de algum momento pode ser que eu possa virar contra, né? Assim, se eu fosse, sei lá, um ser do mal querendo acabar com essas coisas, o financiamento da cultura, etc. Faz sentido pra vocês isso? Porque eu tava vendo até, por exemplo, o ministro, né, do TCU que entrou com essa medida, ele, pelo que eu percebi, ele tá muito recente, né? Ele era o ministro substituto do TCU e ele tem um alinhamento muito próximo justamente do atual governo, né? Aquela coisa, aquele alinhamento bem... Enfim, ele é formado em ciências militares, em agulhas negras, enfim, vem dessa área, então ele provavelmente está alinhado com isso. Vocês acham que é só um resultado de algo que vem acontecendo, ou faz sentido que esteja acontecendo agora com essas pessoas que estão nesses postos de comando, assim? Então, tem uma briga política acontecendo dentro da Ancine, inclusive, agora, né?
Acho que isso deixou ainda mais fragilizado. Eu não sei qual é a intenção, se existe algum interesse, não sei qual é a história do ministro, pode ser desconhecimento, ou cautela, ou talvez possa ser sadismo, não sei, mas eu acho que talvez seja desconhecimento mesmo, e aí com medo, o Luiz Marazzi mandou parar tudo sem ter percepção do real impacto que esse tipo de decisão pode causar na economia e na cadeia audiovisual, e tem 90 mil empregos diretos, 90 mil empregos indiretos em risco por causa desse tipo de coisa, mas então eu não sei qual a intenção disso, né? Se teve alguma intencionalidade ali para além disso, vindo do TCU. Mas na Ancine e na indicação na nova diretoria e possivelmente da indicação da nova presidência, está rolando um conflito ali interno, sim. E isso desde o ano passado. O conflito interno que você disse diz respeito ao que exatamente dentro da Ancine? Vamos lá. Até então estavam o Manuel Rangel, que era do PCdoB. A Rosana Alcântara, que também era do PCdoB. O Manuel Rangel estava no terceiro mandato, que não é comum ali na Ancine. Normalmente você tem 2 mandatos. Só que o mercado estava satisfeito com ele, né? Foi na gestão dele que foi aprovada a lei da cota de tela na TV fechada e tal, que deu esse boom na economia, que foi graças a isso que entrou esse volume de condecínio das empresas de telecomunicação. Mas ele tinha um perfil específico ali e tal. E tinha a Rosana Alcântara, que era do PCdoB, o Roberto. São 4 diretores na Ancine, né? Um deles é o presidente, normalmente. E ele tem um voto de desempate, caso aconteça um empate. Então, tinha o Manuel Rangel, a Rosana Alcântara, ambos do PCdoB, o Roberto Lima, que era do PT, e a Débora Ivanov, que não era ligada a nenhum partido, e ela era ex-funcionária da Gulani, né? Uma grande produtora, e ela era da Ancine. Quando o Manuel Rangel saiu, a ideia é que depois, quem substituísse o Manuel Rangel seria a Rosana, se não tivesse tido essa mudança política em 2016 aí. E aí o que acontece? A Débora fica como presidente momentânea, né? E depois de um tempo acaba que o Christian Castro entra na Ancine, ocupando um cargo. O Roberto também sai. O Christian, que é ligado ao Sérgio Leitão, antigo ministro da Cultura, entra nessa vaga. Quem entra junto também é a Mariana Ribas, que também era ligada a esse mesmo grupo. E, como ligado ao MDB, entrou o Alex Muniz, que é o ex-procurador da Ancine. Aí o que acontece? Há um racha interno na Ancine entre esses 2 grupos, entre o Alex e o Christian. Entendi. É um problema político mesmo. Político. Tanto que teve essa questão da Polícia Federal na Ancine ano passado, que foi uma questão que eles entraram lá para pegar bens, itens e tal. E ninguém sabe exatamente qual da origem disso, o que isso tem a ver. Mas, assim, parece que o conflito se deu, principalmente a partir do momento da discussão sobre regulamentação do VOD. O que é o VOD? O VOD é o vídeo on demand, vídeo sob demanda, que é regulamentar e cobrar condecine, que também iria para o fundo dessas empresas de tipo Netflix, Amazon, Hulu, Globoplay e tal. E criar também um sistema de cotas. Porque hoje em dia, o VOD, as produções Netflix que existem, se você olhar lá o que tem de produção nacional, ou são projetos que já foram produzidos, e eles só pagam uma licença para produção, que essa licença pode, se for para o fundo setorial, ela volta para o fundo ou não, ou produções que são totalmente bancadas pela Netflix, mas os direitos e a poder de decisão e propriedade são da Netflix. Então, você não dá nenhum poder para a produção independente nacional. O produtor não tem controle. E houve um grande debate sobre isso, sobre como seria a regulamentação do VOD. E nessa questão houve um ruído. O Christian deu um encaminhamento e o Alex fez outro encaminhamento e houve um ruído entre os 2. E isso contaminou, parece que, os funcionários da Ancine. Uma parte está ligada ao Christian, outra ao Alex. E isso tem desgastado a Ancine e ajudado a paralisar também, para falar a verdade. O negócio é que, recentemente, o que aconteceu? A Mariana Ribas saiu da diretoria da Ancine e assumiu a Secretaria de Cultura do Crivella. Não sei se foi o melhor timing, né? Agora que o Crivella tem risco de ter um impeachment, mas ela saiu de lá e gerou essa vaga, fragilizando um pouco o Christian, já que ela era do lado do Christian. E o que me parece que tá rolando uma corrida para ver quem ocupa essa 4ª vaga. Entendi. E aí, originalmente, o Christian buscou candidatos do PSL, tanto que ele falou com Frota, depois falou com Kim Kataguiri, e agora ele tá compondo aliança para tentar ocupar essa vaga. Ao mesmo tempo, o MDB também está de olho nessa 4ª vaga da diretoria da Ancine. E tudo
tudo leva a crer que nessas votações da Previdência, esse cargo estará nas negociações aí da atual gestão, que não ia fazer tomar lá da cá, pelo visto. Entendi. E aí o que acontece é que é o seguinte, recentemente, um grupo de produtores, acho que preocupados com isso tudo, foi atrás de políticos, um deles o Frota. Desde então, se você acompanhar, ele tem feito ataques à atual gestão, tanto do MDB quanto do Christian Castro. Falei brincando o negócio, mas, para ser sincero, ele tem defendido pontos razoáveis ali, né? Não sei se são sinceros, de onde vêm esses pontos, se alguém passou essas orientações para ele. E tem falado coisas relevantes ali, né? Tipo, que a cultura está parada, que o setor está parado, porque você falou do comitê gestor, do fundo, até agora não teve reunião. Porque existe uma decisão de quem faz o comitê gestor. Até agora não teve nenhuma reunião esse ano. Está tudo paralisado. Então, inacreditável, qualquer política que pode ser definida é a partir do comitê gestor do fundo e do Conselho Superior de Cinema, que também parece que não vai mais existir. Então está tudo paralisado, porque esses conselhos, eles têm uma parte de gente da Ancine, uma parte do mercado, uma parte do Ministério da Cultura. Sem Ministério da Cultura, quem vai ser? O secretário de Cultura. Aí tem que ser redesenhado isso, e as pessoas, e parece que com esse clima de Guerra dos Tronos do audiovisual, tá tudo paralisado. Assim, o pior de tudo é que, por mais que consiga voltar ao normal, gera um clima de insegurança dos produtores. Dúvida. Porque os produtores vão dizer assim, olha, eu tenho esse dinheiro em caixa aqui e eu vou contratar 10 roteiristas para escrever nesse roteiro. Beleza, porque eu sei que vai entrar dinheiro em seguida para eu financiar a produção, sabe? Tem quantos câmeras tal. As pessoas, o dinheiro fica parado e o mercado deixa de acompanhar o timing e de competir. Deixa de ser produtivo, né? E o fato de questões relacionadas à cultura não serem nem perto de prioridade do atual governo, eu imagino que aumenta ainda mais, né? Dificilmente vai ter algum esforço de algum ministro, né, para que isso se ajeite tão rápido, né? Não sei se faz sentido isso. Faz sentido, eu não sei, porque realmente é muito difícil saber quais são os interesses desse governo com a cultura. Porque os grupos aliados a ele já cantaram o nome do Moacir Góes, que é da Globo, ligado a isso, mas o pessoal do PSL bateu nisso, porque era da Globo. Mas, ao mesmo tempo, tem a Record, por exemplo, também usa mecanismos de incentivo para algumas produções deles, né? Então, que também é ligado ao grupo do governo. A gente não sabe exatamente se há algum interesse e qual, né? Mas, assim, existem caminhos para... Eu acho que, assim, o jeito racional assim, tem muita... Acho que boa parte, sendo sincero, né, do setor provavelmente não votou no atual governo, com esse medo, inclusive, mas eu acho que o ideal do setor é buscar pontes com o governo para tentar mostrar que uma posição ideológica demais, atual, vai minar a economia do país, vai jogar mais 200 mil desempregados num país que tem 13 milhões de desempregados. Então acho que falar de números, falar de geração de economia, de renda e mostrar a relevância do setor para o governo, pode ser que sensibilize no sentido de você estar paralisando a economia também. É porque, realmente, para o governo, o ideal é falar mal eles gostam de falar mal da Lei Rouanet, né? Então, achando que financia o filme do Wagner Moura também. Não, e em que ponto que chegamos, né? Onde o nosso grande defensor do audiovisual brasileiro é o Alexandre Frota, né, cara? Olha o ponto que a gente chegou. E aí eu achei até impactante, porque quando a gente vai escutando o que vocês estão falando e tal, vocês que trabalham com isso, o Matheus até falou, né, da preocupação dele com o mercado, a gente percebe que existe assim um pânico no mercado, no setor, que ele está longe de ser infundado. Porque assim, eu acho legal a gente deixar claro aqui para o nosso ouvinte e tal, que ninguém aqui que está conversando sobre isso hoje é contra uma análise, uma regulamentação, o próprio TCU chegar e falar, precisa acertar aí as contas, houve falhas e tal. A gente quer justamente que tudo isso seja passado a limpo. A grande questão que a gente percebe
lendo o texto lá do Christian de Castro, vendo outros posicionamentos e tal, é justamente que assim, chegou ao ponto do TCU falar, vamos parar os repasses até resolver isso, e essa atitude é que congela o mercado. É mais um mercado que fica congelado, né? Porque a gente tá vendo aí o país passar dos 100 dias aí desse governo e a gente tá congelado em vários pontos. E aí soma-se a isso, essa questão do TCU, essa trama paralela aí, justamente com a questão da Ancine. Porque o Christian de Castro, que é diretor-presidente da agência desde 2018, ele está sendo investigado pelo Ministério Público, né, federal. E essa investigação toma como base o que levou lá a Polícia Federal Ancine e tal no final do ano passado, e foi o Alexandre Frota que protocolou isso daí. Então, assim, é realmente um Game of Thrones do audiovisual, porque você tem o Christian tentando, inclusive, trazer o Alexandre Frota para perto dele, o Alexandre Frota sendo um cara minimamente razoável com algumas coisas que ele tá falando, porque ele não quer ver o setor congelado, e você tem, em paralelo a isso, uma cadeira vaga ali, que eles estão tentando encaixar essa negociação, porque é um setor, né, do mercado altamente rentável, e que se você coloca uma pessoa ali de influência, ou de um partido X ou Y, de repente eles vão encaixar isso lá na parte da Previdência, e aí você fala, caraca, meu, tá tudo interligado esse negócio, por isso que o negócio não anda. Esse é o Game of Thrones com a tosqueira bem tupiniquim, né? Na última audiência que nós tivemos, na última sessão lá no plenário, eu estava presente e observei o quanto a deputada federal Alice Portugal, ela estava agoniada com a situação que vem acontecendo com a nossa cultura no audiovisual. E quando ela terminou de falar, inclusive, eu fui lá, não só a cumprimentei, como também já assinei aqui o próprio requerimento dela para dar uma força moral e para que ela tenha certeza que, independente de pensarmos diferentes e de partidos bem diferentes, eu estou com ela nesse propósito aqui. Não, só para completar o que você está falando aí dessa questão do Game of Thrones, é bem isso mesmo, e com a única certeza de que, assim, independente do resultado final disso, quem vai sair prejudicado, os maiores prejudicados nessa história vão ser os produtores independentes, especialmente os menores. Porque, cara, não tem como você levantar uma empresa num mercado que muda a regra do jogo a cada 2, 3 anos. Então, a gente tinha uma política de fomento que foi feita, que o Gustavo mencionou, que a partir da lei da TV paga, em 2012, ela foi aprovada em 2011 e começou a valer em 2012. A lei criou cota de programação na televisão, obrigando as emissoras a exibir conteúdo produzido por produtor independente. E o fundo setorial se tornou um mecanismo de financiamento dessas produções. Então, você tinha um modelo montado, né? Você cria uma demanda artificialmente com a lei, você cria a Condecine, que é a contribuição para o desenvolvimento do audiovisual, que alimenta o fundo setorial, que é quem vai financiar todo esse sistema. E o fundo setorial, ele tem uma lógica de financiamento muito interessante, porque a maioria dos editais que a gente vê, que também são fomento direto, por exemplo, um edital de uma prefeitura, que é com recurso da prefeitura, é um fomento direto também. Os editais, eles acabam investindo nos projetos meio que a fundo perdido, porque você analisa ali a questão artística, dependendo do critério de avaliação de cada edital, né? Então, muitos filmes e muitas obras que são feitas, realmente são coisas que não atingem sucesso. E ok, sabe? Porque a diversidade cultural pressupõe isso. Você precisa ter todo mundo ali representado, produzindo seus conteúdos, né? Os mais comerciais e os mais autorais. O fundo setorial, ele pega essa lógica e fala assim, beleza, a gente vai investir o dinheiro nas produções de vocês, porém, se a produção gerar retorno financeiro, se for uma obra que gere sucesso, a gente participa do lucro. Exato. Na verdade, quando a gente contrata um financiamento com o fundo setorial, a gente está contratando um investidor. O fundo setorial é sócio do projeto. E ele é sócio com 50%. Então, porque o primeiro licenciamento que você faz, metade já vai para o fundo setorial. Exato. Então, você fez um projeto de série. Vamos só para explicar o mecanismo aqui para o pessoal entender. Vamos supor que você fez um projeto de série que custou, a produção inteira da série vai custar 2 milhões. O licenciamento disso vai ser uns 200 mil.
Aí a emissora de TV fala, beleza, a gente quer a sua série, vai produzir. O fundo setorial te dá o dinheiro. Quando a série fica pronta e você entrega o conteúdo para o canal exibir, ele tem que te pagar um licenciamento para usar esse conteúdo no canal dele, porque o produto é seu, é do produtor independente. Então, ele paga esse licenciamento, metade desses 200 mil, 100 mil, já vai de cara para o fundo setorial para retornar o investimento. E a lógica desse sistema é assim, que os filmes que fizerem, as obras, séries que fizerem muito sucesso, vão acabar justificando o investimento nas outras que não fazem. Então, eu acho que é muito justo, sabe? Só que aí, a partir de 2018, né, quando trocou a gestão da Ancine, rolou uma mudança de regra, porque a gente tinha um fluxo de edital, se eu não me engano, nos Prodaves eram 14 Prodaves. Você tinha 14 mecanismos dentro do Prodave, que era o Programa de Desenvolvimento do Audiovisual. Você tinha 14 linhas de investimento já consolidadas, coisas que estavam acontecendo, núcleos criativos para produtora, produção de longa, produção de série, desenvolvimento de roteiro, tinha oficinas de formação, tinha linha de investimento para curso, para formar profissionais. Então, quando a nova gestão assumiu do Christian, ele deu uma congelada em alguns investimentos desses e falou assim, olha galera, agora vai ser outra regra. Cara, assim, eu não vou entrar no mérito, assim, de se o sistema, qual é melhor o sistema, o anterior ou o que o Christian implantou, ou o que vai ser implantado depois que essa confusão toda passar. A questão é, não dá para ficar mudando a regra do jogo. A gente se estrutura para fazer uma coisa, muda a regra, entendeu? Os produtores que estão com projeto, que foram entregues, são prestações de contas que estão lá para ser analisada, essas matérias todas que a gente andou lendo aí no mercado, né, na Tela Viva e tal, um dos medos deles é porque, assim, o acórdão do TCU pede para rever o sistema de prestação de contas. Então, dependendo de como isso for revisto, como que isso vai ser aplicado nos projetos anteriores? Os projetos anteriores que já entregaram a prestação, eles vão ser analisados com a legislação da época que ele foi produzido ou da legislação nova que vai ser feita? Porque se for por parte da nova, todos esses projetos vão estar errados, né? Sim. Então, essas coisas precisam ser muito conversadas, sabe? Essa transição, ela tem que ser feita, se é que vai existir uma transição, a gente não sabe, provavelmente vai, nesse Game of Thrones aí, mas acho que, seja lá o que for, eu só espero que seja uma transição com vaselina. Eu sou bastante crítico das mudanças que o Christian fez. Claro que no meio disso tudo teve o TCU no ano passado e atrasou, assim, mas eu acho que foi mais concentrador e dificultou ainda mais o planejamento do produtor. A lógica dele era justamente agilizar e aumentar a produção e criou um modelo de gincana de inscrição de projeto. Porque como é que, assim, basicamente o fundo setorial, ele tem 3 formas de incentivo, né? Um que são prêmios de retorno do quanto você produziu, fez. Se você fez filmes que venderam muitos ingressos, ocuparam bastante o market share brasileiro, eles te dão um prêmio. Aí no fim do ano você ganha. Se você é um cinema que exibiu muitos filmes brasileiros, você pode ganhar esse prêmio também. Se você é uma distribuidora que distribuiu muito, um canal que fez, dependendo, eles fazem as contas dos contratos e dão esse prêmio. Esse é um prêmio meio que chama-se automático. Tem o segundo modelo, que é o modelo concorrencial, né, que é de concurso. Boa parte desses Prodaves que o Matheus falou, alguns são nesse formato, que é um concurso, um edital que você cria uma banca, analisa e dá um prêmio para os melhores, mais bem ranqueados. E existiu o terceiro modelo, que é o chamado fluxo contínuo, que esse é o que deu que gera a maior polêmica no audiovisual, que é o seguinte: você tem um dinheiro constante lá e você vai pedindo dinheiro e vai recebendo, só que não é só pedir e receber. Por exemplo, que é como o Matheus falou, a partir do momento que você chega para um canal e fala assim, olha, eu quero licenciar a sua série, que você vai produzir, então tá, o orçamento é X, você tem que pagar X de licença para exibir por determinado período, para determinado território, para determinada janela, para só TV fechada e VOD, TV fechada e tal. Aí você vai e pede, é analisado, aí o fundo analisa, o comitê gestor analisa, vê lá se tá legal, pontua, e você recebe o recurso. Aí vai acabando, eles vão suplementando. Então, existe uma lógica de você chegar, pegar o recurso, a partir do momento que você tinha um agente de fora que legitimava aquela sua ação,
e você recebia. O que aconteceu? Numa lógica mais liberal da gestão do Christian, eles decidiram que o Ancine não devia mais analisar os projetos, já que já teve um agente que analisou. Isso agilizaria o repasse de dinheiro e facilitaria a produção. Mas e como é que funcionaria? Eles iam ranquear os currículos das produtoras e dos diretores, no caso dos diretores, e você ia ter uma pontuação específica, de acordo com o seu sucesso comercial, número de prêmios que teve. Isso foi existiu toda uma polêmica na época e tal. Só que além disso, isso gerou um volume tão grande, primeiro que cortaram no meio do caminho projetos que já estavam para receber dinheiro. Muita gente paralisou tudo, inclusive projetos tinham contratos com majors internacionais, o Warner, Fox e tal, foram parados no meio. Assim, isso já queima o setor com players internacionais. E acabou que esse modelo virou por ordem de chegada. Ou seja, quem tinha a melhor conexão de internet acessou os recursos no último edital de fluxo contínuo, que ao invés de aumentar a previsibilidade do produtor, diminuiu essa previsibilidade. Isso que gerou essa instabilidade e que eu acho que tem fragilizado o Christian. Porque por mais que parecesse concentrador e que as grandes produtoras, que os grandes canais pudessem preferir esse modelo, acabou que eu acho que por um modelo que não foi tão eficiente, gerou uma insatisfação geral no setor. Tanto das grandes produtoras quanto das pequenas. E eu acho que isso está fragilizando ele ali. Por isso que um cresceu para um lado, o outro cresceu para o outro, o Frota fala uma coisa, o outro fala outra, sabe? Os exércitos do sul, do norte, sei lá quais que estão ali querendo sentar nesse trono aí. Eu acho assim, que fica muito evidente que a Ancine passa talvez a maior crise que ela já teve na sua história, né? E a gente consegue identificar como os grandes problemas. Primeiro, a disputa entre gestões, né? Porque a gente tem o Christian aí que nitidamente está tomando decisões equivocadas, ele tenta abraçar de um lado, sabe o cobertor curto, quando você tenta puxar de um lado e aí o pé fica de fora. Então assim, ele está realmente deixando cada vez mais o cobertor dele curto. Ele está sendo investigado, existe esse problema da Ancine de eles terem passado muito tempo, né, com o Manuel Rangel e tal. Então assim, a Ancine em si já está passando por esse problema de desestruturação. A gente tem a parte da investigação da Polícia Federal que contribui justamente para esse enfraquecimento da gestão do Christian, né, que vem desde novembro lá de 2018, e isso atrapalha ainda mais o andamento das coisas dentro da Ancine. Tem o acórdão agora do TCU, que identifica essas falhas e pede para parar. Na verdade, a Ancine tá com um posicionamento de, tipo, pedir calma para todo mundo. Calma, que não é bem assim e tal. E aí ela fala assim, o TCU, ele não falou que é para parar imediatamente, tipo, suspender imediatamente. Ainda cabe recurso e tal. Então, assim, a Ancine tá tentando colocar panos quentes. Galera, só um recadinho aqui. Eu sei que não é comum, né, a gente fazer isso, mas é que a gente gravou esse episódio do podcast na terça-feira, que foi dia 16 de abril. E como o lançamento do episódio é só na sexta-feira, algumas coisas aconteceram nesse caminho até aqui, né? Bom, primeiramente, a Ancine, em seu site oficial, se posicionou falando que irá recorrer ao acórdão do TCU, e eles afirmaram que sabem da apreensão do setor e reafirmaram um compromisso com a continuidade das políticas de fomento ao audiovisual, né? Em paralelo a isso, o UOL noticiou na quinta-feira, dia 18, que o Christian de Castro, que é o presidente da Ancine, publicou um despacho paralisando as atividades na agência, incluindo a liberação de novos recursos para filmes e séries. Essa decisão da chefia, né, da agência, no caso a agência é a Ancine, né, surpreendeu o setor, não só pelo impacto, mas também pelo momento em que ela foi apresentada. Esse comunicado foi na véspera do feriado e no mesmo dia do anúncio de que 4 filmes nacionais foram selecionados para o Festival de Cannes. A medida gerou uma série de críticas e entre os servidores da agência e cineastas, a decisão do presidente foi drástica e não teve consulta dos demais diretores da entidade. Resumindo então para vocês a situação
deste momento na Ancine. A Ancine entrará com recurso contra o acórdão, mas ela está com seus repasses paralisados nesse momento. A situação é tensa, agora é esperar as próximas semanas para ver o que acontece, né? Vamos voltar pro podcast. E aí você tem mais um personagem aí que começa a gerar também problemas para a Ancine, que é o Alexandre Frota, né? Que ele acaba também crescendo ali, entra nessa briga e tal. Só para alguma coisa que eu acho que eu queria entender aqui. Acabou o mandato do Manuel Rangel, o Christian de Castro entrou, certo? Nomeado pelo então presidente Michel Temer. Quando o Manuel Rangel saiu, a Débora Ivanov ficou como presidente interina por algum tempo, se eu não me engano foi perto de um ano, assim. Tá. E aí veio a indicação, depois que o Sá Leitão foi nomeado ministro da Cultura, se eu não me engano, o Sá Leitão nomeou o Christian como diretor e depois presidente do Ancine. Se o Christian de Castro continuar pelo tempo que for devido, de acordo com as regras, em que momento que teria uma troca de acordo com, de repente, daí provavelmente seria a ministra da Cidadania, né? Ou pelo menos o secretário de Cultura, né? Que vai nomear uma nova pessoa, é isso? Eu não sei até quando vai... Quantos anos são o mandato, Gustavo? Você sabe? 4 anos. Com renovável por mais 4 anos. Ele entrou, acho que no meio do ano passado, início do ano passado, e aí ficariam 4 anos. Mas ele pode ser tirado da presidência, pelo presidente da República. Tá, entendi. Entendeu? Isso ele pode trocar o presidente, tanto que a Débora Ivanov estava como presidente interina, aí mudou pro Christian de Castro. E a Débora era a preferida do setor por muito tempo, porque ela era produtora, ela veio do setor produtivo. O Christian também também trabalhou no setor há muito tempo, mas eu acho que no fim das contas os produtores tinham uma esperança de que fosse a Débora Ivanov, porque eu acho que ela tinha mais sensibilidade às questões da produção. A própria Abra, né, já expressou apoio à Débora, né? Assim, você falou isso exatamente do Christian, tá? Cobertor curto e tudo. Eu acho que a questão é que o Ancine pede calma para os produtores, mas eu acho que houve uma quebra. Assim, a gente também, os produtores e o setor de produção audiovisual, os canais de TV e tudo, confiam na Ancine, acho que querem confiar e tal, mas eu acho que ela tá sentindo meio refém, assim, tipo, será que estão articulando mesmo? Será que vai rolar? Eu acho que essa falta de segurança fez os produtores agirem e procurarem os agentes políticos e tal para não ter uma paralisação maior da máquina. Porque o que acontece? Ano passado, o fluxo contínuo que funcionava desde 2013 paralisou em março do ano passado. Porque ia sair as novas regras, iam mudar, como o Matheus falou. Só que é o seguinte, de março do ano passado até novembro isso ficou parado. E criou uma fila de projetos que ainda tiveram que ser entregues em ordem de chegada. Ou seja, além de todos os projetos que queriam entrar na época, teve um passivo desses meses todos e dos que ainda não tinham sido analisados até 2013. Ou seja, vamos lá, eu cheguei e vendi um projeto para o canal X. O canal X falou, vão entrar. Só que ficaram meses parados. Ou seja, projetos envelheceram, atores, sei lá, fechei com tal ator teve que viajar, teve que acontecer isso. Ou seja, o setor vai ficando parado. Então isso foi quebrando um pouco a confiança, eu acho, na atual presidência, entendeu? Mas teve também a questão do TCU, que eu acho que isso também deu uma paralisada no passado, sendo justo. Cinema brasileiro? Não dá mesmo. Para começar que o público não gosta, não dá audiência, ninguém se interessa. Aí a gente vai pra história, é sempre a mesma coisa, parece que o Brasil tá sempre fazendo o mesmo tipo de filme, sabe? E a questão técnica? Não tem assim aquela cena bonita. Inclusive, eu tava no site da Ancine e eu vi aqui que o último relato deles pelo site, né, a oposição deles, foi justamente assim, que eles fizeram uma reunião, chamaram ali várias entidades da associação e associações, né, do audiovisual para conversar, falar sobre esse negócio do TCU e tal, e aí o Christian inclusive fala que eles vão esperar ser notificados pelo TCU, e aí, sendo notificado, eles vão entrar com um recurso. E aí eles também dizem que o plano de ação que foi entregue lá no TCU em 2018 representa o ajuste necessário para cumprir a realidade e o desafio atual da gestão e tal, que já está em execução. Então o argumento deles é o que o TCU
tá pedindo pra gente fazer, a gente já entregou falando que a gente já vai fazer isso. Então não tem necessidade de paralisar. Só que daí mora outro problema, que é justamente a parte da gestão do Christian, né? Porque lendo um pouco, inclusive, sobre a história dele, o que aconteceu foi que o Rangel, que estava lá, ele tinha até um caráter meio que autoritário dentro da Ancine. E ele perdeu um pouco de apoio entre os servidores da Ancine, né? E aí, quando o Christian foi efetivado como diretor-presidente e tal, ele fez uma troca de praticamente todos os cargos de gerência da Ancine. E aí ele fez um desmonte da gestão anterior. E aí um ano e meio depois que ele está lá dentro dessa presidência, ele já conseguiu essa proeza de ter menos ainda apoio do que o Rangel tinha. O Rangel já tinha perdido apoio, o Christian perdeu mais apoio ainda. Então hoje ele tem uma gestão completamente fragilizada. Ele se afastou dos principais agentes econômicos ali do mercado audiovisual, onde o Manuel Rangel ainda goza de algum tipo de apoio ali. E o grande padrinho do Christian, que é o Sérgio de Sá Leitão, meio que se afastou também. Ele foi se abrigar lá no governo estadual de São Paulo. E aí o Christian hoje está completamente fragilizado e sem apoio no governo e no mercado. Não à toa também, recentemente o Christian foi lá em Brasília, né, conversar inclusive com o Kim Kataguiri, cara, para tentar conseguir algum tipo de apoio. Ou seja, é uma gestão completamente complicada e que a gente, como a gente falou aqui, né, o Matheus e o Gustavo trouxeram pra gente, são 4 anos que teríamos esse cara na presidência da Ancine, que ele pode, né, sair da presidência caso o Bolsonaro determine isso, só que se ele não sair, a gente vai ter pelo menos aí pela frente mais 2 anos e meio aí, né, de um trabalho muito árduo que esse cara vai ter que fazer, uma reinvenção muito grande, que já é difícil de acreditar, principalmente pelo histórico, pelas investigações, pela própria posição de oposição que o Alexandre Frota também está tomando, né, para tentar, de alguma forma, tentar não manter o mercado congelado e tal. Então, olha, é uma situação complicadíssima. É engraçado, engraçado, né? É triste que o Christian tinha ido atrás do Frota, que agora brigou com ele, e depois foi pro Kim Kataguiri, né? Que é brigado com o Frota, porque parece que o MBL do outro. E aí é isso. Bom, o outro jogador aí nessa história que é o Alex, que é do MDB, ligado ao grupo católico do MDB, pelo que eu soube. Parece que teve até, pelo que eu soube, teve até dedo do Cunha na indicação dele também, lá na Ancine. E ele também tem interesse de estar na presidência. Eu acho que vai, pelo que saiu numa matéria aí recente, o Osmar Terra tinha definido que o diretor da Ancine ia ser do MDB, o novo diretor. Eu não sei se isso mudaria a presidência da Ancine, né? A presidência da Ancine pode mudar a qualquer momento. Eu não sei o que pode acontecer. Assim, eu vou falar a verdade. Assim, se o Christian ficar, pode não ser... Eu discordo de parte das políticas que ele tá fazendo e tal. Mas, assim, o importante é que ele siga nesse modelo que ele tá fazendo um pouco mais pacificado. Tanto do TCU quanto do Frota ou do Alex, para ele pelo menos continuar seguindo uma política que eu acho equivocada, mas pelo menos nesses 4 anos turbulentos que continue assim. Agora, se não for, que pelo menos troque logo e que saia dessa guerra política, porque isso afeta todos os produtores, né? Assim, a questão do TCU, a gente falou desse contexto, desse mapa político, desse Westeros de Brasília aí, mas assim, eu não sei se realmente tem ligação com isso, né? Mas tudo leva a crer que sim, né? Parecem que são questões que estão interligadas. E o setor também está se prevenindo disso, né? Tá planejando ações, conversando com o Cine, se aproximando, tentando ver com o TCU também, para poder entender exatamente em que pé está isso. Até por isso que quando eu comecei aqui o podcast, né, eu quis trazer justamente uma frase que eu vi lá do Kennedy, né, que ele fala sobre a questão da crise, porque justamente em chinês a palavra crise, ela representa essas duas coisas, né? Ela representa perigo e ela representa oportunidade. Então assim, toda vez que a gente se vê de frente com uma questão turbulenta como essa, a maior crise que a gente
viu que a Ancine passou nos últimos anos e tal, questões de gestão, questão de investigação e tal, a gente percebe que talvez essa seja uma oportunidade realmente para a própria Ancine, o próprio governo e tal, rever o funcionamento tanto da parte de renúncia fiscal quanto do próprio FSA, né? Estabelecer algum tipo de procedimento diferente, definir critérios de relevância para o aporte de recurso, né? Criar métricas que possam avaliar o sucesso ou fracasso das políticas públicas e tal. Então, assim, existe uma oportunidade na nossa frente. Só que as chances de algo assim ocorrer num governo Bolsonaro são praticamente nulas. Porque a gente está vendo porque que eu acho é que um a grande governo coisa... que bate cabeça, cara. Não, e a grande questão é isso, é a questão de prioridades, né? Sim. É muito claro isso. Se é um governo que não tem prioridade de olhar para a cultura, começando por não ter um ministério e tal, não vai ter um esforço, foi o que vocês falaram, né? Da galera lá do alto escalão. Então vai ter que ficar no médio escalão. Mas o médio escalão, querendo ou não, ele sempre tá na mesma vibração. Então, se tá tudo muito desorganizado, o médio escalão também vai estar provavelmente desorganizado, né? E aí tem até a questão de funcionamento, por isso que eu acho que também seria uma oportunidade da gente pensar, porque assim, me corrijam se eu estiver errado, tá? Mas assim, a maior parte dos recursos de renúncia fiscal no audiovisual, ela é desembolsado por agentes econômicos do próprio setor audiovisual. Então, são distribuidores, programadores de TV, né, paga, radiodifusores e tal. E aí a legislação permite que essas empresas, elas sejam coprodutoras das obras independentes que são financiadas com os recursos públicos da renúncia fiscal. Então, assim, sai ali uma produtora, né, essas majors aí norte-americanas, como a Disney, a Warner, Discovery, a própria Globo, por exemplo. Esses caras pegam e como eles têm esse recurso, né, da renúncia fiscal, esse dinheiro da renúncia fiscal vai para esse fundo setorial. E aí esse fundo setorial serviria justamente para o fomento das produções independentes. A renúncia fiscal, ela é feita em cima do imposto de renda. Isso. E da Condecine, né? Tem alguns mecanismos que são em cima de imposto de renda, outros são em cima das taxas da Condecine, mas isso fica numa conta da própria emissora, de quem recolhe. Não vai para o fundo setorial. Entendeu? Tá. Então já tá falando o dinheiro besteira. do fundo setorial, o dinheiro que alimenta o fundo setorial, ele vem da Condecine, que é paga pelos produtores quando eles vão emitir o CRT das obras, que é um registro que a gente precisa fazer. O dinheiro também vem do retorno financeiro que as próprias obras geraram, vem da Condecine, que as teles pagam, que chama Condecine Teles, que é mais ou menos, para você ter uma ideia do peso disso, que nem o Gustavo estava falando, cada celular ativo hoje no Brasil, ele contribui, a tele que é dona daquele celular, daquela linha, é obrigada a pagar mais ou menos R$3 e alguns centavos. Então isso só da Condecine Teles, dá um fluxo de uns 700 milhões por ano. Caraca. Até 2012, que foi quando teve a lei que autorizou as empresas de tele a entrarem no mercado de programação de TV e, em contrapartida, obrigou elas a pagar a Condecine. Antes da Condecine, o fundo setorial tinha, sei lá, 80 milhões, 90, 100, era um volume muito menor. Quando as teles entram, o fundo vai para esse teto de 700, 800 milhões por ano, desde 2012. Agora, uma coisa que é importante mencionar também, esse dinheiro ele não é todo aplicado. Os fundos todos do governo, que são geridos pelo governo, eles têm a prerrogativa de contingenciamento do Poder Executivo. Então, o presidente, quando ele vai fazer as contas do país lá e precisa fazer ajuste, ele tem como tirar dinheiro do fundo setorial, do fundo de cultura, de outros fundos, de outros setores e redirecionar isso para outras coisas, como, por exemplo, para pagar previdência, para pagar dívida pública, para pagar o que tiver que pagar. Entendi. Então, esse contingenciamento na FSA já aconteceu em 2 ocasiões. O governo Dilma teve em 2014, teve um contingenciamento de algo perto de 400 milhões. Então, assim, a gente estava falando desse Game of Thrones todo. O meu maior receio nessa história toda é que se esse Game of Thrones não acontecer rápido e não cheguei. Aí o Paulo Guedes vai olhar para o fundo e vai falar, gente, esse dinheiro tá parado aí, tô precisando acertar a conta aqui, vai meter uma canetada para contingenciar. Aí todo mundo perde. Sim. Matheus, são os caras de gelo, né? Os Walkers. Mas
Mas, ô Matheus, posso estar errado nisso. Pelo que eu entendo, eles podem contingenciar, mas não podem redirecionar. Eles podem contingenciar para ajudar nas contas públicas, assim, para ter caixa do governo, um caixa virtual, mas eles não podem redirecionar para outra área. Achei que a finalidade era essa, era cobrir o gasto de outro setor que precisa. Porque essa regra não é só para o FSA, é para qualquer fundo, né? Qualquer fundo social. Entendi. Só pra voltar um pouco na questão lá que a gente começou, né? Então, a gente tá falando de uma coisa muito ampla, é um problema gigantesco pelo que a gente tá vendo, mas pontualmente, a questão do TCU, dessa medida do TCU que deu uma paralisada nas verbas, independente de se mudar ou não e tudo mais, vocês acham que, assim, qual seria o caminho ideal? Do tipo assim, você fala assim, se eu tivesse lá, o que teria que ser feito para pelo menos isso se resolver, entendeu? Continuar, mesmo que continue um pouco de Game of Thrones, pelo menos essa paralisação, ou pelo menos eu conseguir fazer com que essa verba do FSA continue indo para projetos. Qual que vocês acham que seria o melhor caminho, assim? Só pra gente tentar entender, meio que fechar isso, como se fosse um problema separado de todo o resto. Daria para fazer isso? Vocês veem como Eu acho que um caminho que seria menos traumático é não mudar a política agora. Mantém o fluxo contínuo do jeito que está, do jeito do Christian aí que ele fez, mantém a renúncia fiscal funcionando e, em paralelo, desenvolve os novos e faz a transição lá na frente. Não dá para você fechar a torneira e falar, olha, gente, agora a regra do jogo é outra. Então, eu acho que assim, o melhor cenário que eu vejo hoje para isso seria esse imbróglio se resolver de uma maneira que as coisas que já estavam andando não parem, para elas continuarem andando até o fim, como os editais de cinema, os editais de TV que já foram lançados. Essa galera precisa receber o dinheiro para produzir, para fazer o conteúdo para os canais. Repensa, se tiver que repensar alguma coisa, repensa lá na frente e faz uma transição que seja gradual. Eu acho que um dos problemas, que nem o Gustavo mencionou, um dos problemas que o Christian criou para ele mesmo foi mudar bruscamente a metodologia do fundo setorial de financiamento, porque ele parou um modelo que estava andando para colocar um outro modelo, dizendo que com o modelo dele ia andar melhor, ia andar mais rápido, é uma Ferrari. E aí a gente viu que isso não está acontecendo por N motivos, né? Eu concordo com mais ou menos. Na prática, eu não sei exatamente qual é o processo para resolver isso no TCU. Se é uma questão jurídica, se é porque me parece uma questão muito mais política. No fim das contas, tentar ver com membros do Executivo, do Legislativo, fazer uma conversa com o TCU, analisar ponto a ponto, questionando os pontos levantados pelo TCU e fazer uma construção política com eles. Porque com esse governo é difícil, mas eu acho que é assim que tem que ser feito, porque eu não sei exatamente na prática o que fazer com essa questão do TCU. Talvez seja a pergunta de R$1 bilhão. Pois é. A investigação instaurada na Ancine e com o desastre que está agora estabelecido em relação ao fomento na política cultural, com cancelamento de patrocínios de empresas estatais, toda uma circunstância que precisa ser revertida rapidamente. E me alegra ver que nessa comissão, com diferenças partidárias, nesse espectro mais amplo aqui de posicionamentos, nós temos um consenso sobre a necessidade de restituição do Ministério da Cultura. Inclusive, deputado Calero, eu também apresentei uma emenda à medida provisória 870 com esse objetivo. O Ministério da Cultura precisa retornar ativa com estrutura, com equipe, com recursos à altura do desafio que é promover as políticas culturais no nosso país. Pra mim, assim, o que eu pensei, essencialmente o que eles estão pedindo, né, assim, acima de tudo organizem e saibam analisar cada um, né, enfim, fiscalizar toda essa destinação de verbas. Então, basicamente, é chegar num acordo tipo, como vamos analisar tudo isso, e a partir do momento em que isso estiver ok, continua a tocar os projetos, né, mesmo com problemas internos. O problema é que se for analisar isso, vai demorar 10 anos analisando esse passivo. Entendi, por isso que é uma questão política, que é uma questão de acertar do tipo, gente, vamos analisando aqui, mas enquanto isso, não vamos paralisar. Seria esse o principal acordo que deveria ser feito, então, né? Sim.
Só fazer uma correção, assim, eu bati um pouco no Christian, assim, mas como vocês falaram, assim, tinham problemas no fundo antes, né, no modelo de ser feito a produção e tal. E ele tentou, de certa forma, corrigir esses problemas. Só acho que não foi do discordo da forma como ele resolveu, mas tinham problemas. E algumas análises que ele faz eu acho corretas, mas assim, só isso. Assim, Deixa eu até perguntar pra vocês, porque assim, essa questão do fundo, né, que tinha alguns problemas e tal, e ele tentou realmente corrigir. Não é um fundo perfeito, né? Está longe disso, precisa realmente ser aperfeiçoado e tal. Mas quando ele foi criado, ele era uma esperança de que o cenário pudesse mudar, né? A partir da definição de uma política mais democrática, transparente, né? Ou com uso de recurso público e tal. E aí, com os aportes, né? Ao FSA e tal, começaram a acontecer, eles ultrapassaram esse 1 bilhão por ano. Só que daí, infelizmente, né? O extinto Ministério da Cultura, o Conselho Superior de Cinema, né? O CSC, né? E a Ancine, eles foram meio que incapazes ali de propor políticas públicas que enfrentassem justamente as distorções que eram criadas, né, pela renúncia fiscal. Aí eu queria saber, assim, vocês acham realmente assim, que na atual gestão da Ancine teve esse problema de o FSA, ele acabou seguindo, assim, emulando a renúncia fiscal, se concentrando, né, no mercado e na falta de diversidade, e aí a Ancine acabou meio que se concentrando em poucas empresas produtoras, e aí isso aumentou também o problema com o fundo setorial. Vocês acham que houve também um problema de gestão por parte do fundo setorial? Do Manuel pro Christian? Porque assim, eu acho que antes já tinha diversidade. Acho que a questão da diversidade já existia. Claro que existia, ele emulava um pouco a lei do audiovisual, né, de certa forma, porque também as grandes produtoras vão lá e o rio sempre corre pro mar, né? Tipo, regulação é meio que aquela cena do Batman com o comissário Gordon, né? Eles inventam o colete à prova de balas, a gente cria a arma à prova de colete, não sei o que, sabe? Regulação, o cara sempre dá um jeito de acessar mais volume e mais dinheiro do que a regulação tenta botar. E eu acho que o fundo ele tinha uma visão de premiação do lucro, do sucesso comercial, e isso inevitavelmente concentra, porque produtoras mais parrudas conseguem ter mais sucesso. E acho que isso é um problema até de visão de modelo de desenvolvimento do país e tal, como um todo, porque às vezes uma produtora pequena às vezes pode ter mais sucesso comercial, dependendo, e crescer e virar uma grande e tudo mais. Agora, ele tinha um lado com foco na diversidade, sim. Eu acho que houve um discurso de também manter essa diversidade, de ampliar, mas o que a gente está vendo na prática é que ela agrava um pouco a concentração e gera mais insegurança dos produtores, sabe? Pelo modelo que foi feito, mas assim... Mas você acha que, por exemplo, esse agravamento na concentração em poucas empresas e tal, se deve justamente por esse erro de posicionamento que o Christian teve com a Ancine, para tentar corrigir de alguma forma esses erros? Eu não sei se foi isso. Eu acho que assim, foi antes desses problemas políticos. Foi a visão de como é o setor. Para ele, tipo, existem produtores demais. Entendi. Entendeu? Pegando dinheiro demais. Isso não gera... O que pode ser um debate. Isso não gera um caixa nas empresas muito grande, não geram produtoras com volume de produção maior. É uma tese também, que eu também não acho que pode fazer sentido, mas assim, ela tem um viés mais concentrador nisso, né? Se defender que menos produtoras com mais dinheiro vão gerar mais riqueza para o país e vão gerar mais projetos, vão poder contratar mais gente, pode ser defendido. Eu acho que você precisa apostar no novo, e eu acho que tendo mais produtora tem mais chance de surgir coisas diferentes. Porém, tem uma crítica também. Você gera muita produção que às vezes não é tão vista. A gente vê pelos filmes. 150 filmes produzidos e o market share da maioria deles é muito baixo. A distribuidora que concentra 90% do market share nacional é a parceria Joint Venture Downtown Paris. Então, e o resto, tipo, produz pouco, vai pouco para a sala de cinema. Vai para a sala de cinema e fica pouco tempo porque gerou um modelo que realmente também tem problemas. Então, rever isso é importante. Agora, como rever isso de um jeito que a gente aumente o market share? Ultimamente, nos últimos anos, a gente tem tido um péssimo market share nacional. Agora, eu acho que esse ano a gente vai ter um bom market share. Por exemplo,
incrível que pareça, no primeiro ano o Bolsonaro vai dar uma melhorada no market share brasileiro, eu acho, né, pelo que eu tô vendo nos números agora. Esse tipo de coisa era o que o Christian tentava sanar, só que a forma de sanar pra mim era concentrando mais. Entendi. Não foi bom, eu acho que sim. E, inclusive nessa concentração, eu acho que não foi feita de forma tão eficiente que mesmo grandes produtoras ficaram insatisfeitas. Porque essa corrida contra o relógio para fazer a inscrição dos projetos, se você tem, para você pontuar melhor no sistema, você precisa cadastrar os seus prêmios, participação em festival, essas coisas. E isso, por outro lado, também significa mais formulário para preencher, né? Para vocês terem uma ideia, esse último edital de fluxo contínuo, eu entrei com um projeto aqui da Origina e eu fiz a inscrição, eu tinha deixado todos os formulários prontos para dar Ctrl+C, Ctrl+V no sistema na hora que eles abrissem às 14 horas que estava programado. Desde as 10 minutos antes eu entrei na página, ficava dando refresh até liberar o sistema. Quando liberou, eu cadastrei o mais rápido que eu pude, cara. Foi assim uma coisa, e eu cronometrei, foram 6 minutos e meio. Eu consegui cadastrar o projeto. Quando saiu a primeira lista dos projetos, que foi agora, foi mês passado, né, um mês e meio atrás, o meu projeto, se eu não me engano, era o 18º, 19º. Falei, nossa senhora, cara, em 6 minutos, 19 pessoas passaram na minha frente. Pois é, meus amigos, acho que é isso, né? Esse papo foi justamente para a gente tentar, de alguma forma, esclarecer essa situação para os nossos ouvintes, porque a gente aqui sempre bate justamente na questão da gente desconstruir o cinema, entender a produção do cinema. Afinal de contas, vivemos, né, num país onde a gente quer ver a indústria cinematográfica cada vez mais forte e a gente precisa entender o cenário atual, né? Pra gente saber se posicionar, saber o que a gente pode esperar ou não esperar, né? Das pessoas que estão ali fazendo a gestão desse mercado. E a gente só tem que esperar, tem que torcer para que realmente todos esses problemas que estão envolvendo a Ancine sanem da forma mais rápida, né? Que a gente consiga ver realmente assim uma política de reflexão em cima, porque esses problemas também estão acontecem por conta de vários outros fatores que chegaram, né? Culminaram nisso. Então que a gente tenha paciência, que a gente tenha alguém lá dentro com capacidade para tentar enxergar isso também como uma oportunidade, né? Para a gente tentar estabelecer novos procedimentos, definir outros critérios, né? Pensar de outras maneiras para a gente tentar melhorar o mercado como um todo, né? Tem uma entrevista que o Daniel Tonati, que ele é assessor da diretoria da Ancine, ele deu uma entrevista que ele falou basicamente assim, que a perspectiva não seria de uma redução de recursos, mas ao mesmo tempo, logo depois ele fala que ele acredita na resiliência do setor cultural como um todo. Ou seja, assim, eu acho que essa sensação de incerteza e de instabilidade requer justamente essa resiliência de todo mundo, essa coisa do encontrar caminhos diferentes e tudo mais, e acho que, enfim, é uma coisa que a gente tem que imaginar que vai enfrentar mesmo, no sentido de repente enxergar essa redução e esperar que ela não seja tão grande e tudo mais, né? Vocês queriam o que também, né, Gustavo, Matheus? Vocês queriam uma indústria, pô? Vamos ter que aprender a fazer cinema com R$1.000, R$2.000 aí, ó. Tirar do bolso, né? Esse cinema não é produção independente, vai ser produção de guerrilha. Câmera, outro vem com tripé, um traz o microfone e vamos lá. Exatamente. Vai ser que nem os vídeos de live, então, do Bolsonaro, então. Talvez seja por isso que esteja acontecendo tudo isso, né? Exatamente. É uma ruptura. A gente acha que o cinema é de um jeito, de outro jeito. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, aquele momento aqui, né, pra gente dar uma dica pros nossos ouvintes aproveitarem a semana, né? Afinal de contas, um papo tenso, um papo pesado aí que vai fritar um pouco o cérebro de vocês. Agora chega num ponto pra dar aquela relaxada, né? Esse é o podcast, inclusive, gente, dica, hein? Esse é o podcast pra se ouvir 2 vezes. 2 vezes. Dá aquela pensada. Pois é.
Dani, vamos começar aí com você, o plano detalhe. O que você trouxe pra gente de plano detalhe essa semana? O que você vai ter aí pra indicar pros nossos ouvintes? Bom, vou indicar 2 filmes, um que tava na minha lista aqui pra eu indicar faz tempo, que faz um tempinho que eu assisti, que é o 22 de julho, do Paul Greengrass, que é um filme, ele é original Netflix, inclusive os dois que eu vou indicar hoje são de acontecimentos razoavelmente recentes, mas não tanto, e acho muito interessante, inclusive, porque assim, o 22 de julho, basicamente, conta a história daquele, por um viés, né, de alguns personagens, de um ataque que teve na Suécia, né, um cara lá que entrou numa espécie de uma ilha que estava tendo um acampamento de estudantes, atirou tal, então rola todo o debate sobre o porquê que houve esse ataque e tudo mais, junto com o sofrimento de todo mundo, com a direção do Paul Greengrass, que é sensacional, né, aquela coisa, e ele consegue equilibrar bem essas histórias, porque ele acompanha a condenação e todo o processo do cara que cometeu esse atentado, esse terrorismo, etc, e de crianças que sofreram e tal. Eu acho que ele consegue equilibrar bem. É documentário ou é um filme ficção, né? Conta a história, mas com atores e tudo mais. Bom, vou só indicar o outro, né? O outro filme foi um que eu não tinha visto. Eu lembro que quando ele saiu, eu tava louco pra ver, acabei não vendo, passou. E aí também tá na queridinha Netflix aí, que você só dá o play lá e daí, enfim, tava sem tempo de procurar detalhes. E acabei vendo o Snowden, né? Que é o filme lá com o Joseph Gordon-Levitt, né? Que ele faz o papel do Snowden. E que também, é um filme muito interessante também. O Snowden, dirigido pelo Oliver Stone, e que é super legal, conta a história do Snowden, mostra bastante como que é, casa muito bem lá com o documentário Citizen 4, que é do Glenn Greenwald, né, que tá aqui no Brasil causando muito com as coisas que ele fala, que é muito legal, inclusive, que ele é um excelente jornalista, mas enfim. E o que eu acho legal desses 2 filmes que eu tô indicando é que eles combinam bem, porque eles falam de coisas que são recentes, mas não tanto. E eu acho que isso é interessante pra gente pensar também o quanto que olhar para acontecimentos do noticiário, do mundo, etc., exige um certo olhar para trás. É muito difícil a gente entender o que está acontecendo agora, né? A gente consegue acompanhar, consegue, né, assim, absorver, mas compreender mesmo é legal você olhar um pouco. Então, por exemplo, quando você olha para trás para o que aconteceu nesse atentado lá da Suécia, você consegue entender algumas coisas e refletir sobre coisas que estão acontecendo hoje. E olhar pro caso do Snowden de alguns anos atrás, você consegue compreender algumas coisas mais recentes e consegue compreender aquele acontecimento com uma calma melhor do que no calor do momento, né? Então acho que é legal esses 2 filmes, além de serem ótimos filmes, é legal para você ver e pensar em como os acontecimentos todos políticos, eles exigem um certo tempo, né, um certo respiro. Então, quando a gente olhar para os dias de hoje, para as coisas que estão acontecendo hoje e ficar perdido, a gente tem que saber que a gente só vai conseguir compreender mesmo daqui a algum tempo quando a gente olhar para trás. Então é isso, fica esses 2 filmes e essa reflexão de boteco. Show de bola, então. 2 filmes aí, 2 filmes da Netflix. Matheus, você, o que você trouxe pra gente aí de plano detalhe? Cara, eu trouxe duas dicas. A primeira dica é uma autopromoção, pode? Lógico. Não, pelo seguinte, é uma dica de livro. Recentemente, coisa de 3 semanas atrás, eu escrevi o primeiro volume de um livro chamado Guia do Produtor Executivo. Ele é um desdobramento das consultorias que eu faço. Então, a ideia dele é justamente ajudar os produtores executivos a entender melhor como formatar um projeto, como funciona a produção audiovisual e tudo mais. Então, o primeiro volume dessa série de livros, né, vão ser 4. O primeiro, que é sobre produção audiovisual, já está disponível lá na Amazon. Então é só a galera entrar lá no site da Amazon e escrever Guia do Produtor Executivo. Você já vai conseguir comprar online, custa R$ 9,90, é baratinho, justamente para todo mundo poder ler e se inteirar mais aí. Pô, sensacional. Bacana. Os outros 3 volumes vão falar sobre... O primeiro é sobre produção, né, sobre como funciona a produção. O segundo volume é sobre financiamento. Então vai falar sobre fomento, sobre maneiras de financiar a produção, como orçar projeto, como montar cronograma, essas coisas. E aí a gente vai ter também um livro, o terceiro volume, ele é sobre projeto, especificamente sobre projeto, e o quarto é um panorama do mercado. Então aí eu vou passar pelo funcionamento de várias empresas, vou explicar um pouco como funciona cada coisa. Pô, você já escreveu um livro, só falta agora você plantar uma árvore, né? Como é que é? Plantar a árvore, escrever o livro, tem mais umas coisinhas pra fazer, né? O filho não faz até agora, eu acho. O filho.
É verdade. E a segunda dica que eu tô trazendo aqui é uma dica de jogo de videogame, porque eu gosto muito de videogame. Legal. Essa, para quem tem PlayStation 4 e assina a PSN, esse mês a PSN disponibilizou 2 jogos gratuitos, como ela faz todo mês, e um dos jogos é um jogo chamado Conan Exiles. Esse é um jogo de RPG de mundo aberto, que ele é muito interessante, porque assim, você sabe quando, assim, quem é gamer, joga bastante jogo, de vários tipos, de vários gêneros, você sabe que quando um jogo é bom, quando ele te irrita. E o Conan é um jogo que te irrita. Porque é bem difícil o jogo. Então, você pode montar um personagem para você, né? Você desenha ali o rosto dele, o corpo, essas coisas. Quando o jogo começa, você tá crucificado no meio do deserto, largado para morrer, porque você cometeu algum crime, alguma coisa assim, e o Conan aparece, bárbaro e tal, te liberta e fala pra você que você tem que mais uma chance. E a partir daí você tem que sobreviver, cara. Então, tipo, você acabou de sair da cruz, né? Então você tá machucado, com fome, com sede, você tem que matar animal pra comer, você tem que arranjar água, e você começa no deserto. Então ele é um jogo que o começo dele é bastante difícil. Eu tô jogando ele há uns 3 dias já, mais ou menos aí umas 4 horas por dia, pra você ter noção de como esse jogo me pegou. Então, assim, pra quem gosta de RPG, quem gosta do gênero, é uma dica boa e tá gratuito lá na PSN pro pessoal baixar. Pô, sensacional, cara. Puta, eu confesso pra você que eu adoro jogar videogame, mas ultimamente tô um fiasco. Nem o PS4 ainda eu tenho. Gustavo, e você? O que você trouxe pra gente aí de plano detalhe, aquela dica maravilhosa pra semana dos nossos ouvintes aqui? Eu acabei de perceber que eu não tô vendo nada de bom. Vai ter uma depressão aqui, vocês indicando várias paradas maneiras aqui. Eu tô vendo uma série bem mais ou menos na Netflix, que eu tô vendo com a minha namorada, e um bando de filme de comédia, porque ela vai fazer uma comédia agora, eu tô vendo um bando de comédia. Aí eu fui até olhar aqui no YouTube, falei assim, deixa eu ver se eu lembro de alguma coisa que eu vi recentemente e tal, não sei o quê. Aí eu, não sei se vale, eu tenho um canal que eu acompanho no YouTube, que é de um cara bem legal, não sei se já falaram dele aqui, Patrick H. Williams. Vocês já viram esse canal, não? Não. Ele é bem legal, ele faz análise de filmes e tudo, ele solta alguns curtas. Talvez vocês tenham visto um curta que ele fez antigamente, que era meio zoado, assim, que é imagine X-Men se fosse feito pelo Wes Anderson. Vocês chegaram a ver isso? Eu acho que sim. Ele fez vários e tal, eles fizeram umas versões antigas e depois ele começou a fazer uns vídeos comentando algumas questão de falha de roteiro, por que ele odeia quando alguém fala que algo é falha de roteiro. Aí ele tem uma versão específica que é por que algo é maneiro, e ele vai e explica por quê. Ele faz isso de vários, assim, de coisas completamente da franquia Paddington a Velozes e Furiosos, passando pelo desenho longa do Batman. É bem legal, assim, ele faz as análises dele são muito interessantes. Ele fez uma análise, tem uma aqui criticando só a mesmice das cinebiografias musicais de Hollywood, todas têm o mesmo formato e tal. Ele é muito interessante, o outro só criticando os problemas do universo Marvel e tal. É muito legal, é um bom canal se você gosta de pensar um pouco a questão de... Não é tão cabeçudo quanto um Nerd Writer ou um Every Frame of Painting, que também eram bem legais, mas eram mais sérios assim, né, e tal. E esse do Patrick H, entre parênteses, Williams, é bem maneiro. Assim, eu acho que vale a pena assistir e não é uma dica tão boa assim, tão qualificada, mas vale a pena assistir esse canal. Porra, sensacional, já assinei ele aqui, eu quero ver, eu adoro esse tipo de canal. Pô, incrível, foi ótimo o seu plano de detalhe, pô. Bom, eu vou trazer aqui 2 planos de detalhe então, pra gente finalizar aqui, né, essa parte de dicas pros nossos ouvintes. A primeira é uma entrevista que eu vi lá do Leandro Carnal, que ele deu uma entrevista lá pro Roberto Dávila. Uma entrevista muito interessante, porque o Leandro Carnal, ele conversa com o Roberto lá, principalmente sobre o livro que ele acabou de lançar, que se chama O Inferno Somos Nós, o Ódio à Cultura. E basicamente ele parte, né, de Hamlet, vai até intolerância e tal, é um cara muito filosófico, mas a essência do que ele está dizendo ali é justamente de que o medo ele pode estar na origem da violência, né?
Então, ele vai falar muito sobre como a gente ainda precisa gerar uma sociedade menos agressiva e mais acolhedora. E aí ele vai se debruçar também um pouco nessa questão da cultura da paz. O que é preciso a gente fazer para chegar nessa cultura da paz? Como que ela se desmanchou com o tempo, como ela perdeu força e como a gente se tornou, né, pessoas mais agressivas e tal, arredias e tal. Muito interessante o pensamento dele, eu acho especialmente agora é necessário da gente refletir um pouco sobre isso, principalmente num momento tão forte, né, de intolerância e tal. Você vê, a gente fez um episódio hoje para explicar o que está acontecendo, essa notificação do TCU, Ancine, não sei o quê, e aí, a gente, é óbvio que no meio do comentário a gente fala alguma coisa de posicionamento político e tal. E aí no meio disso, aí o cara que tá escutando já acha que, pô, vocês são de esquerda, pô, o cara é de direita, não sei o que, vocês têm que morrer, comunista e blá blá blá. Começa aquela, sabe, aquela coisa de ódio o tempo todo, assim, tal. Então, assim, a gente precisa dar uma respirada e eu acho que quanto mais a gente consumir conteúdos, assim, que nos ensinem a trazer esse nosso lado animal, assim, para uma parte um pouco mais consciente, talvez a gente consiga de alguma forma lidar melhor com isso e ter menos atitudes intempestivas e tal. Então eu recomendo essa entrevista, vai ter link aqui no post desse podcast. E o segundo plano de detalhe que eu quero dar aqui é justamente um podcast, que eu descobri teoricamente recentemente, mas interagi com os caras lá no Twitter, já leram um comentário meu, já falaram inclusive de mim lá no podcast deles, porque eu mandei um e-mail para eles e tal, que é o pessoal lá do NBW, é um podcast muito bacana de análise política, né? Eu gosto muito de ouvir eles porque eu sinto que eles são amigos entre eles, então o papo flui muito bem, assim, apesar de eu não concordar com tudo que eles falam. Eu acho que às vezes eles passam um pouco o tom e tal, mas eu acho que eles trazem reflexões muito interessantes. É uma produção simples, um papo direto, e eu acho que eles têm pontos ali muito interessantes da gente pensar, principalmente agora, nesse momento que a gente está, né, num momento de reflexão muito grande sobre nós mesmos. Então fica aqui essa dica desse podcast NBW e essa entrevista do Leandro Carnal, para você dar aquela refletida, ajudar você a refletir um pouco mais. Chegando aqui no final desse podcast Cinemação 315, tivemos aqui a presença sensacional do Gustavo e do Matheus, que vieram aqui bater esse papo com a gente, ajudar a gente, porque sem dúvida eu e o Dani não teríamos capacidade para conversar sobre isso sem a ajuda aqui do Gustavo e do Matheus. Então, Matheus, eu queria agradecer você pela presença, eu sei aí da sua correria. Queria agradecer o fato de você ter disponibilizado seu tempo para vir bater esse papo aqui com a gente. E queria que você deixasse aí também, né, rede social, site lá da sua produtora, tudo. Como que as pessoas fazem para ver o seu trabalho, conversar contigo e tal? Legal. Acho que o principal canal para ver as coisas que estão acontecendo aqui comigo e com a Origina é o site da Origina, que é originaconteúdo.com.br, tudo junto. Então, ali você vai ter bastante artigos sobre o mercado, esses eventos que tem do mercado, Rio2C, essas coisas. Toda vez que eu vou nos eventos, eu faço e assisto os painéis, eu faço resumo dos painéis e publico lá. Então, assim, já faz um tempo que eu faço isso. Então, tem bastante coisa. Tem mais de 40 resumos lá pra galera entender melhor o mercado aí, essas coisas. E também tem meu blog lá dentro do site, que eu fico postando coisas que eu gosto, basicamente. Legal. E aí, por ali também a galera consegue achar meu Facebook, Instagram, tá tudo ali. Legal, show de bola. originaconteúdo.com.br, link vai estar aqui no post também. Gustavo, obrigado também pela sua participação aqui com a gente. E também, né, passa aí o site da sua produtora, redes sociais. Como que a galera chega até você? O nosso site está meio parado, mas quem quiser dar uma olhada lá, né,
cinemapetisco.com.br. Eu acho que www ninguém fala mais, né? Deu pra ver como eu tava parado. Qualquer coisa pode seguir a gente pelo Facebook também. A gente acabou de postar um teaser curta de um projeto animado nosso. A gente está tentando negociar, não sei mais, né? Não sei se vai ter audiovisual, mas a gente postou lá. E em breve, se vocês quiserem continuar acompanhando a gente vai lançar um curta de ficção meio cyberpunk no Rio de Janeiro junto com um quadrinho. Então vai sair online também. Até os próximos meses aí, quem quiser acompanhar a gente vai lançar lá. Legal. Então é isso. Segue a gente no Facebook, na nossa página e veja lá as coisas que a gente vai postar. Tá meio bagunçado ainda, a gente com certeza não é tão organizado quanto o Matheus, que tá tudo lá, Origina, o site bonitão. O nosso tá meio bagunçado, mas tem uns conteúdos legais lá que a gente tá produzindo. E se tudo der certo, a gente vai ter uma série aí no meio do ano, que vai passar no canal Prime Box aí a gente vai divulgar lá também. Então, quem quiser seguir a gente. Legal. E se vocês quiserem chamar a gente de novo, me chamar de novo, eu topo aí, quando quiser. Com certeza. Vocês dois, sensacional ter vocês aqui com a gente. Pô, ajudou demais. Como eu disse, a gente não teria capacidade para conversar sobre isso. Principalmente quando tem pessoas assim que estão na área, que fazem parte da Abra, que, né, estão ali vivenciando o que está acontecendo e tal. Se inscrevendo no projeto. Escrevendo o projeto em 6 minutos e meio, né? Pô, tinha que ter esse know-how aqui, então só tenho mesmo que agradecer a presença de vocês, certamente estarão com a gente aqui em breve. Dan, obrigado também pela participação, podcast 315 finalizado. Valeu, gente, brigadão, valeu, Matheus, valeu, Gustavo. Eu lembro até quando a gente foi, né, pensou em fazer um podcast falando sobre isso, logo que saiu a notícia e tal, aí eu falei assim, Rafa, vamos respirar um pouco. Porque eu mandei uma mensagem pro Dani, a gente tem que gravar isso agora! Então, aí eu falei assim, vamos esperar um pouco, porque do jeito que as coisas estão, daqui a pouco voltam atrás, aí desvolta, aí alguém manda desfazer. Então vamos dar uma esperada até pra dar tempo de conseguir, né, entender um pouco melhor, de todo mundo conseguir entender e tal. E no fim das contas, a conclusão que a gente chegou é que o inverno está chegando, mas mesmo assim foi bom a gente entender isso, né, de uma maneira mais complexa. Espero que todo mundo tenha conseguido, pelo menos, abarcar, entender o que tá, ter uma ideia do que está acontecendo e não falar groselha depois, né, não sair falando tipo, isso aqui proibiu, entender melhor. E é isso, gente, muito obrigado, e para todo mundo que está ouvindo o podcast, até semana que vem. O podcast Cinemação 315 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.